O que é o que é? Tem comprimento de hatch médio, altura de hatch médio, porta-malas de hatch médio, mas é chamado de SUV. É o C4 Cactus. E antes que você, fã da Citroën, xingue até a minha quinta descendência, eu vou explicar. Lá fora, na Europa, se você entrar em qualquer site da Citroën, Portugal, Espanha, França, você vai ver que o C4 Cactus é vendido como um hatch médio. Só aqui no Brasil que eles chamaram o carro de SUV. Mas isso não importa se ele é hatch médio ou se ele é um SUV. O que interessa é que hoje a gente vai avaliar a versão topo de linha desse carro, que é chamada de Shine THP PAC. Esse carro custa R$ 123 mil e compete aí com as versões intermediárias dos SUVs mais vendidos do Brasil. Mas eu vou te contar que um dos principais concorrentes dele também é um carro que tem lá suas dúvidas sobre se é ou não um SUV, que é o Volkswagen Nivus. Vamos começar pelo desenho. O C4 Cactus, ele não parece um SUV nem no visual. O visual dele é pouco convencional e eu particularmente gosto. Aqui a Citroën escolheu dividir o conjunto óptico em 2 andares. No primeiro, uma luz diurna de LED e logo abaixo o conjunto principal. É bem parecido com o que a Jaque fez no T50, você vai ver o vídeo aí nos cards que a gente já avaliou. Além disso, a Citroën colocou a grade integrada à peça superior, envolto por uma bela moldura cromada. Se a gente começar a andar pela lateral, a gente vai ver que esse carro tem belas rodas de 17 polegadas, aqui nessa versão elas são diamantadas. E se a gente continuar aqui essa linha baixa da lateral do C4 Cactus, a gente vai ver essa peça aqui. No C4 Cactus europeu, essa peça aqui é feita de borracha e chama Air Bumps. Ela é feita para proteger a lateral de impacto. Como a gente vive num país mais pobre, a versão low cost do C4 Cactus tem de plástico duro mesmo. A Citroën também fala que protege de colisões. Se a gente levantar um pouquinho, a gente vai ver uma outra diferença do C4 brasileiro para o C4 europeu. Aqui a gente vê um rack de teto. Esse modelo aqui ele é exclusivo das versões mais caras, mas todo o C4 Cactus vendido aqui no Brasil tem uma espécie de rack de teto. Na Europa isso não acontece porque ele é vendido como hatch médio. A gente continua aqui na lateral, chega na coluna C, ela é bem larga, só que como ele é mais curto, ele não tem uma vigia aqui na coluna C. Aqui a gente vê na coluna C o nome do carro em um adesivo que imita um acabamento fosco. E chegando aqui na traseira, a gente tem uma coisa que eu considero negativa desse carro, é que a tampa do porta-malas ela é muito alta. Olha só, a borda é muito alta. Então, quando você precisa colocar qualquer equipamento que você tem que abaixar para pegar, você tem que levantar mais e fazer mais esforço. Falando um pouquinho sobre o volume do porta-malas desse carro, esse é um outro ponto negativo. O C4 Cactus, sendo um hatch médio, ele tem um porta-malas de um hatch médio, são 320 litros. Aqui eu vou sair um pouquinho em defesa da Citroën, porque essa capacidade é exatamente a mesma da capacidade de porta-malas do Jeep Renegade. Só que são só 30 litros a mais do que o porta-malas de um Kwid, que é uma casquinha de ovo. Ainda sobre o desenho na traseira, a Citroën fez um logotipo estilizado para esse carro. As lanternas são bem compactas e formam um conjunto bem bacana. No geral, o desenho do C4 Cactus é super bem resolvido, ele tem boas proporções e a Citroën ela é mesmo conhecida por fazer carros bonitos e o C4 Cactus não foge dessa regra. O espaço interno também fica na média. Com 2,60 de entre-eixos, o espaço para as pernas é até que bom. Olha só, eu tenho 1,73, o banco da frente está posicionado para alguém da minha altura, sobram aí 5 dedos mais ou menos. O bicho pega mesmo é na largura. Com 1,72, o C4 Cactus tem largura de um hatch compacto. Ou seja, 3 pessoas aqui vão com um total de 0 conforto. E por não ser muito alto, o C4 Cactus também vai causar um incômodo se você tiver mais de 1,80. Olha só, com o meu 1,73 eu fico aqui já no limite para bater a cabeça. Alguém mais alto certamente vai sofrer. Aqui dentro a Citroën também pensou um pouquinho fora da caixa e fez a cabine do C4 Cactus diferentona em relação aos rivais. Ela é mais simples do que o modelo europeu, mas tem uns toques bem interessantes, como essa parte superior do painel, que é toda de material emborrachado, olha só. Ela não é aquele plástico duro que está no resto do carro, mas é um pouquinho melhor do que a média. Tem também uma tira de tecido que ela é bem elegante, fica aqui na lateral do painel e também se repete nos bancos.
A Citroën escolheu um quadro de instrumentos digital para o C4 Cactus, mas antes que você se anime e pense que é aquele painel bacanudo da Volks, não, uma versão bem simples, tem tela com fundo preto e fonte branca, também não tem grandes informações do computador de bordo e não é personalizável. Quase todos os comandos que ficariam ali foram transferidos para a central multimídia. É um sistema bom, é fácil de mexer, tem Android Auto, tem Apple CarPlay, mas tem os problemas de ergonomia. A Citroën quis eliminar praticamente todos os botões do painel central. Sobraram alguns para travar o carro, ligar o desembaçador traseiro, aumentar a ventilação e mudar o volume. Só que, se você quiser mudar a temperatura ou a intensidade do vento, vai ter que apertar um botão e aí sim a central multimídia vai exibir os comandos de ventilação. Ou seja, não é muito intuitivo e exige pelo menos 2 comandos, quando praticamente todos os outros carros do mercado fazem o ajuste com só um comando. As versões do C4 Cactus com o motor THP ainda vem com esse seletor de terreno. Lembrando que esse carro é sempre 4x2, isso daqui não é uma tração 4x4, mas ele tem alguns modos que prometem te ajudar caso você entre em um apuro leve. Então tem modo neve, que não sei quem no Brasil vai usar, tem modo lama, modo areia e aqui para desligar o sistema de controle de estabilidade. E aqui, onde você vai usar a maior parte do tempo, o modo normal. A partida é por botão. E esse carro aqui, ele é super bem equipado. Quando ele foi lançado em 2018, ele era praticamente o único com frenagem automática de emergência. Hoje outros rivais já chegaram com esse equipamento, mas esse carro ainda tem esse recurso que não é tão comum assim. Ele ainda tem alerta de saída de faixa e só alerta, ele não corrige volante. Ele também tem controle de velocidade, que não é adaptativo, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, acesso sem chave e partida por botão, modo Sport e o modo Eco aqui na base da alavanca de câmbio. O C4 Cactus THP é o subcompacto mais potente do Brasil, com 173 cavalos, 24,5 kg de torque. E esses números fazem dele mais rápido até do que hatches esportivos como o Sandero RS e o Polo GTS. Antes mesmo de entrar no carro, a gente já vê os números de fábrica. Esse carro aqui acelera de 0 a 100 em pouco mais de 7 segundos. Ele é basicamente 1 segundo mais rápido no 0 a 100 em relação ao Polo GTS e mais ou menos meio segundo mais veloz do que o Sandero RS. A diferença, claro, é que o C4 Cactus não é esportivo, ele não tem essa vocação esportiva. Mas a Citroën tem um ótimo acerto de suspensão para esse carro. Para quem não sabe, a Citroën é uma fabricante super conceituada quando o assunto é conforto de suspensão. E isso vem de muitas décadas com soluções vanguardistas. O C4 Cactus europeu, por exemplo, tem uma solução que usa batentes hidráulicos, que deixam o carro bem mais confortável. Mas, por questões de custos, né, uma tecnologia cara, e também devido ao nosso asfalto maltratado, a Citroën decidiu adotar uma solução bem convencional aqui para o C4 Cactus latino-americano. McPherson na frente, eixo de torção atrás. A solução bem tradicional, mas ela tem um ótimo compromisso entre uma dinâmica de condução bacana e também o conforto quando necessário. Que eu particularmente coloco ele entre os melhores desse segmento, junto com o Jeep Renegade, por exemplo. E eu acho o C4 Cactus mais bem ajustado do que Honda HR-V, Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross, por exemplo. Ainda sobre desempenho e consumo de combustível, o THP ele não é o motor mais econômico do mundo, só que para esse carro aqui, como ele dificilmente é exigido, as médias de consumo são bem razoáveis. Você vê aí na tela embaixo quanto ele faz com gasolina e com etanol na cidade e na estrada. Lá em 2018, quando o Cactus foi lançado, a versão topo de linha, equivalente a essa, custava menos de 100 mil reais e era muito mais barata do que as versões equivalentes dos figurões do mercado. Hoje, 3 anos depois, o mercado se renovou, o Tracker chegou com uma nova geração, a Volkswagen lançou o Nivus e o C4 Cactus ficou mais caro e perdeu competitividade. Eu ainda gosto bastante desse carro, mas hoje, na real, o Volkswagen Nivus oferece praticamente tudo que esse carro tem, com exceção do desempenho, e custa 15 mil reais a menos. Hoje, por esse preço, o C4 Cactus só faz muito sentido se você quer um desempenho bem acima da média. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E fica da vida porque eu tô enrolando plástico isso? Um adesivo, né? 123 euros. Então assim, eu até acho que ele, ó, assim, mais ou menos aqui porque ele é completinho, tem um monte de coisa que... 115 mil tava bom, né? Pode pôr isso no vídeo, inclusive.